O Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2025. O dia amanheceu sob o rugido dos helicópteros e o som ensurdecedor de blindados rasgando o asfalto. Não era uma operação policial comum, era a Operação Contenção, a maior e mais letal ação de segurança pública já registrada na história do Brasil. O objetivo era claro, singular e desesperado: capturar Edgar Alves de Andrade, vulgo Doca. O Urso da Penha. A cena era de um teatro de guerra urbana. Mais de 2.500 agentes das forças de segurança, entre policiais civis, militares e federais, convergiam sobre os complexos da Penha e do Alemão, os redutos históricos do Comando Vermelho. O Estado, acuado pela escalada de violência e pela audácia do crime organizado, havia mobilizado um exército para caçar seu alvo número 1. Mas a guerra moderna nas favelas cariocas não se vence apenas com números. Enquanto os blindados avançavam, a resistência se manifestava de formas inéditas e aterrorizantes. DRUNIS, equipados com dispositivos para lançar granadas, voavam sobre as cabeças dos policiais, transformando o céu em um campo minado. Barricadas de fogo e destroços bloqueavam as vielas, e o som dos fuzis era incessante. Ao final daquele dia sangrento, o balanço era devastador. Mais de 120 mortos, entre criminosos e agentes de segurança. A Operação Contenção se tornava um marco de horror e letalidade. E, no centro de toda a carnificina, o alvo principal havia escapado. Doca, o Urso da Penha, havia driblado o maior cerco policial da história. Relatórios de inteligência indicavam que ele usou táticas de guerrilha, valendo-se do conhecimento íntimo do labirinto de becos e, de forma chocante, utilizando seus próprios soldados como escudos humanos para garantir sua fuga. A recompensa por sua cabeça, já a maior oferecida pelo Disque Denúncia, apenas reforçava os seus status. Doca não era apenas um traficante, era o general de uma guerra, que o Estado parecia estar perdendo. As raízes do caos, o nascimento do Comando Vermelho. Para entender o Urso da Penha, é preciso primeiro compreender o pântano, de onde ele emergiu. O Comando Vermelho. A história dessa facção não começa nas favelas, mas sim nas entranhas do sistema prisional brasileiro durante a ditadura militar. O ano era 1979. O local, o Presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande, conhecido como o Caldeirão do Inferno. Ali, presos comuns, os chamados bichos, conviviam forçadamente com presos políticos, militantes de esquerda que haviam sido capturados pelo regime. Os presos políticos, com sua organização, disciplina e ideologia de luta contra o Estado, transmitiram aos criminosos comuns um novo modus operandi. A Falange Vermelha, precursora do CV, nasceu dessa simbiose. William da Silva Lima, o professor, e José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha, foram figuras centrais. Eles aplicaram a disciplina política à criminalidade, transformando a desorganização do crime em uma estrutura hierárquica e coesa. O lema original, paz, justiça e liberdade, era uma ironia amarga, mas a organização era real. Nos anos 80, o CV migrou do assalto a bancos para o controle do nascente mercado de drogas, especialmente a cocaína. O dinheiro do narcotráfico financiou a compra de armamento pesado e a facção se expandiu para as favelas, que se tornavam cada vez mais inchadas e desassistidas. O contexto social era o combustível. As décadas de 60 e 70 viram uma migração massiva do Nordeste para o Sudeste, impulsionada pela promessa de desenvolvimento econômico. Milhares de nordestinos, como a família de Doca, chegavam ao Rio de Janeiro e encontravam não a prosperidade, mas a marginalização nas periferias e favelas. A ausência do Estado em prover infraestrutura, educação e saúde criava um vácuo de poder. O Comando Vermelho soube preencher esse vácuo, oferecendo proteção, emprego, tráfico e, paradoxalmente, uma forma distorcida de pertencimento. O crime organizado se tornava, para muitos, a única via de ascensão social. O migrante e o crime. A formação de Doca. Edgar Alves de Andrade nasceu em 24 de janeiro de 1970, em Caiçara, uma pequena cidade no interior da Paraíba. Sua origem humilde e sua migração para o Rio de Janeiro o colocam no cerne da tragédia social carioca. A família de Doca se instalou no Complexo da Penha, um dos maiores redutos do CV na Zona Norte.
A Penha, para o jovem Edgar, era um universo de contrastes, a promessa da metrópole e a dura realidade da favela. Inicialmente, ele tentou o caminho legal, trabalhando como auxiliar de cozinha e em outros subempregos que mal garantiam a sobrevivência. A ascensão social parecia um sonho distante, reservado para os moradores do asfalto. Foi nesse cenário de oportunidades negadas que Doca, no início dos seus 20 anos, foi recrutado para o crime. Seu mentor não foi um qualquer, mas sim Elias Pereira da Silva, o Elias Malhuco, uma lenda do CV conhecida por sua crueldade e por ser o mandante do assassinato do jornalista Tim Lopes. Elias ensinou a Doca os segredos da hierarquia, a lealdade cega aos chefes presos e a importância da disposição, o termo do submundo para a coragem extrema e a prontidão para a violência. Doca não era apenas um seguidor, ele demonstrou uma liderança natural e uma capacidade estratégica incomum. Nos anos 90 e 2000, com as prisões em massa de líderes históricos, o CV precisava de novos generais nas ruas. Doca aproveitou a ciranda de vagas e subiu rapidamente. Ele assumiu partes da Vila Cruzeiro e da Penha, destacando-se pela sua agressividade e pela sua capacidade de organizar a resistência contra as incursões policiais. A ascensão de Doca não foi silenciosa. Seu perfil violento e implacável lhe rendeu o apelido de Urso, um símbolo de força bruta e ferocidade, em oposição aos rivais do Terceiro Comando Puro TCP, simbolizados pelo peixe. O Urso da Penha estava pronto para se tornar o principal senhor da guerra do Rio de Janeiro. A estrutura de comando e a tropa do Urso, o Comando Vermelho, não é uma gangue de rua. É uma corporação criminosa com uma estrutura organizacional que rivaliza em complexidade com muitas empresas multinacionais. No topo, a cúpula, composta pelos líderes históricos presos, como Marcinho VP e Fernandinho Beiramar, que, mesmo atrás das grades, continuam a ditar as diretrizes estratégicas de alto nível. Mas, para que essas diretrizes se transformem em balas e domínio territorial, é preciso um elo de ligação, um general no campo de batalha. É aqui que Edgar Alves de Andrade, o Doca, se consolida como o general das ruas. Sua posição é a mais alta na hierarquia em liberdade, o comandante-chefe da cúpula externa, responsável por orquestrar a expansão e as guerras. Relatórios de inteligência do Ministério Público do Rio de Janeiro desvendam essa estrutura em 7 níveis de comando, uma cadeia de poder que garante a fluidez do tráfico e a disciplina interna. Uma cúpula presa, o Conselho de Anciãos, os fundadores e líderes históricos que tomam as decisões estratégicas. Macro 2, General das Ruas Doca, o executor das estratégias, o comandante das operações externas. 13 chefes de guerra, responsáveis por planejar e executar as invasões e os confrontos armados, muitas vezes liderando centenas de homens. 4 gerentes de área, os administradores das comunidades, responsáveis por controlar os pontos de venda de drogas, recolher o dízimo e repassar os lucros para a cúpula. 5 frentes, os líderes locais, responsáveis pela segurança imediata e pela logística dentro da favela. 6.SG, URAN sonha S/VAPUR. A guarda pessoal dos líderes e os responsáveis pela vigilância dos pontos de venda. 7. Recrutas. A base da pirâmide, os novos membros, muitas vezes adolescentes, que servem como mão de obra barata e descartável. A lealdade a essa estrutura é imposta pelo medo e pelo fanatismo. E o braço mais fanático dessa organização é a Tropa do Urso. A Tropa do Urso é mais do que um grupo de segurança, é uma seita paramilitar dedicada a Doca. O nome, o urso, é o símbolo de sua ferocidade e de sua capacidade de hibernar e ressurgir. Os membros da tropa adotam um código de vestimenta e simbologia próprios, tatuagens de ursos marcando a pele, dentes de ouro como sinal de status e desafio, e cabelos longos em homenagem ao seu líder. Essa estética não é aleatória, é uma forma de identidade, de pertencimento a uma elite dentro do crime. Uma marca que inspira terror nos rivais e respeito cego nos moradores. Um dos líderes-chave dessa tropa é Bruno Silva Souza, o Tiriça. Tiriça é o especialista em explosivos, o comandante das guerras na Praça Seca, conhecido por sua brutalidade e por impor toques de recolher e execuções sumárias. A Tropa do Urso é a vanguarda da expansão,
o exército pessoal de DOCA pronto para morrer em seu nome. A dualidade calculada. O narcoterrorismo de DOCA, a liderança de DOCA não se sustenta apenas pela força bruta, mas por uma estratégia de controle social, que analistas de segurança pública definem como narcoterrorismo. O termo, embora controverso no debate acadêmico, descreve perfeitamente a tática de DOCA, o uso sistemático de violência extrema e táticas de terror para intimidar o Estado, a população e os rivais, enquanto, ao mesmo tempo, se estabelece como uma autoridade paralela. A dualidade de DOCA é a chave para seu poder. 1. O terror absoluto. O histórico de DOCA é uma crônica de violência implacável. Ele é acusado de ser o mandante de mais de 100 homicídios, e sua crueldade não poupa inocentes. Em 2020, DOCA foi denunciado por autorizar a punição que resultou na morte de 3 crianças em Belford Roxo: Lucas Maduais, de 8 anos, Alexandre, de 10, e Fernando Henrique, de 11. O crime: o furto de pássaros. A punição, desproporcional e brutal, chocou o país. O fato de os executores terem sido, posteriormente, eliminados pelo próprio CV, sob a alegação de exagero, apenas reforça a frieza e o controle de DOCA sobre a violência. Ele não tolera desvios de sua própria régua de terror. Em 2023, o erro fatal que vitimou 3 médicos na Barra da Tijuca, confundidos com milicianos, expôs a capacidade de DOCA de mobilizar a violência letal no asfalto. O crime, de alta repercussão, foi um aviso claro. O Urso da Penha podia atacar em qualquer lugar. O terror de DOCA se manifesta também na vida cotidiana das comunidades. Punições a traidores, execuções sumárias e a imposição de toques de recolher são ferramentas para garantir a obediência cega. O medo é a moeda mais forte em seu domínio. 2. O assistencialismo calculado, em contraste com o terror. DOCA investe pesadamente no assistencialismo. Ele financia festas comunitárias, distribui brinquedos no Dia das Crianças, organiza churrascos e, em alguns casos, oferece ajuda financeira a famílias carentes. Essa benfeitoria não é altruísmo, é uma tática de contra-insurgência SUC e a ele. Ao prover o que o Estado negligencia, DOCA se estabelece como o dono do morro, o provedor, o juiz e o protetor. Ele compra a lealdade da população, criando uma barreira social, que dificulta a ação policial e a obtenção de informações pelas forças de segurança. O morador, que teme a violência do Estado e depende da ajuda do traficante, torna-se um escudo humano involuntário. Essa dualidade, o urso que aterroriza e o benfeitor que assiste, é a essência do poder paralelo de DOCA. Um poder que se expande de forma implacável. A expansão implacável. A guerra contra as milícias, a partir de 2010, com a implementação das Unidades de Polícia Pacificadora, o PPS, o Comando Vermelho foi expulso de morros icônicos, como o Complexo do Alemão. Esse revés, no entanto, não significou o fim, mas sim uma reengenharia estratégica. O CV iniciou a chamada ciranda de invasões, atacando territórios rivais para compensar as perdas. DOCA se destacou nesse período como o principal estrategista de expansão. Ele desenvolveu táticas inspiradas no cavalo de Troia, infiltrando pequenos grupos em áreas internas para desestabilizar o controle rival, antes de um ataque maciço. O alvo principal dessa nova fase de expansão não era mais o Terceiro Comando Puro (TCP), mas sim as milícias. As organizações criminosas formadas por agentes de segurança ou ex-agentes que controlavam vastas áreas da zona oeste do Rio. A guerra contra as milícias é motivada por 2 fatores. 1. Território e lucro. A zona oeste, com suas comunidades em crescimento, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Jacarepaguá, oferece rotas lucrativas de extorsão de serviços gás, internet, TV a cabo e novos mercados para o tráfico de drogas. 2. Poder e hegemonia. A tomada de territórios milicianos representa uma vitória simbólica e estratégica, consolidando o CV como a facção dominante do Rio. A expansão de DOCA é marcada por uma agressividade inédita. O CV utiliza explosivos para derrubar barricadas e invadir comunidades, e faz alianças temporárias com grupos menores para garantir o avanço. Em 2025, o resultado dessa ofensiva é alarmante.
O Comando Vermelho controla 51,9% dos territórios armados na região metropolitana, estendendo sua influência para 70 das 92 cidades do estado. Doca ou Urso da Penha? É o general por trás dessa máquina de guerra, o comandante que transformou a facção em uma força paramilitar com ambições de hegemonia total. A inovação bélica e a guerra híbrida do narcotráfico, a guerra travada por Doca e o Comando Vermelho, não é mais a guerra de fuzis e barricadas de décadas passadas. É uma guerra híbrida, que incorpora táticas de guerrilha urbana com o que há de mais moderno, em tecnologia militar de baixo custo. O Urso da Penha, o general das ruas, é também um estrategista de inovação bélica. O ponto de inflexão nessa escalada tecnológica foi o uso ostensivo de drones armados. O CV não apenas utiliza drones para vigilância e mapeamento de rotas de fuga, uma tática já conhecida, mas os transformou em plataformas de ataque aéreo, capazes de lançar granadas e explosivos contra as forças policiais. Essa tática, que remete aos campos de batalha da Ucrânia e do Oriente Médio, foi aplicada pela primeira vez de forma maciça no Brasil, chocando as autoridades pela sofisticação e pelo desafio que impõe à segurança pública. A inteligência policial revelou que essa capacidade não surgiu do acaso. Em 2024, a Operação Basban desvendou a infiltração de conhecimento militar nas fileiras do Comando Vermelho. A investigação apontou que criminosos estavam sendo treinados por ex-militares da Marinha para operar e adaptar esses equipamentos. O conhecimento técnico, o know-how de guerra, migrou do Estado para o crime organizado, criando um inimigo com capacidade de resposta e ataque aéreo. A Operação Basban, deflagrada em setembro de 2024, já havia alertado para a gravidade da situação. O alvo inicial era o uso de drones em confrontos entre traficantes e milicianos. Mas a descoberta da participação de um cabo da Marinha no treinamento revelou a profundidade da militarização do CV. A facção estava se preparando para enfrentar o Estado em um novo patamar tecnológico. Essa inovação bélica tem implicações profundas. O uso de drones anula a vantagem tática que as forças de segurança possuíam com o uso de helicópteros e a vigilância aérea. O crime organizado agora pode mapear as rotas de invasão, monitorar o posicionamento das tropas e, o mais alarmante, realizar ataques de precisão de forma remota, minimizando o risco para seus líderes. A resposta do Estado a essa ameaça tem sido lenta e reativa. A Polícia do Rio de Janeiro precisou correr atrás de equipamentos antidrones, os chamados jammers, para tentar neutralizar a ameaça aérea. No entanto, a facilidade de aquisição e a constante evolução da tecnologia de drones civis tornam essa uma corrida desigual. O Urso da Penha não apenas comanda a guerra, ele a moderniza. O estudo de caso, a Operação Contenção e a fuga do alvo, a Operação Contenção, de 28 de outubro de 2025, foi concebida como a resposta definitiva do Estado à escalada do narcoterrorismo de Doca. O planejamento foi meticuloso, envolvendo a Polícia Civil, a Polícia Militar e o apoio de forças federais. O objetivo era claro: desarticular a cúpula do CV e, principalmente, capturar Doca, o general das ruas. A mega-operação mobilizou cerca de 2.500 agentes, um número inédito, e utilizou a tática conhecida como Muro do Bope. O plano era cercar os complexos da Penha e do Alemão, isolando as áreas de mata e direcionando os criminosos para um ponto de contenção, onde seriam encurralados. A expectativa era de uma vitória esmagadora, um golpe fatal na espinha dorsal do Comando Vermelho. O que se seguiu, no entanto, foi um banho de sangue e um fracasso estratégico. Desde as primeiras horas da manhã, o confronto foi de uma intensidade brutal. Os criminosos, alertados e bem posicionados, responderam com uma chuva de tiros e, pela primeira vez de forma tão explícita, com os ataques de drones. A letalidade da operação foi imediata e assustadora. Ao final do dia, os números eram chocantes. As autoridades contabilizaram entre 119 e 132 mortos, a maioria suspeitos, mas também incluindo agentes de segurança. A Operação Contenção superou todas as marcas anteriores, tornando-se a mais letal da história do Brasil.
O ponto central do fracasso, contudo, foi a fuga de Doca. Relatórios de inteligência, posteriormente vazados, detalharam o plano de fuga do urso. DRUNS da polícia filmaram cerca de 70 homens armados com fuzis, fazendo a segurança da casa de Doca momentos antes da invasão. Essa tropa do urso agiu como uma guarda pretoriana, criando um perímetro de defesa e sacrifício. Doca utilizou o labirinto de becos e o conhecimento do terreno como um mestre de guerrilha. Mais do que isso, ele se valeu da lealdade fanática de seus subordinados, que atuaram como barricadas humanas, retardando o avanço policial e garantindo que o general das ruas tivesse tempo para escapar. A fuga não foi um ato de sorte, mas uma demonstração de planejamento estratégico e controle absoluto sobre sua tropa. Apesar da apreensão de 91 fuzis e de outras armas, o alvo principal havia escapado. A Operação Contenção, embora tenha sido a mais letal, falhou em seu objetivo primordial, reforçando a narrativa de invencibilidade de Doca e a resiliência do Comando Vermelho. Repercussão, vazamentos e a crise do Estado. A Operação Contenção não apenas chocou o Brasil, ela gerou uma crise de repercussão internacional, expondo as feridas abertas da segurança pública carioca. A Organização das Nações Unidas (ONU) e seus especialistas em direitos humanos emitiram comunicados cobrando uma investigação célere e independente sobre a operação. Movimentos sociais e de direitos humanos classificaram a ação como uma chacina, questionando a eficácia de uma política de segurança baseada na letalidade e na violação de determinações do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o uso de câmeras corporais e o planejamento de operações. No cenário político nacional, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal iniciou uma investigação exigindo explicações do governo do Rio de Janeiro. O debate sobre o termo narcoterrorismo ganhou força, sendo utilizado por autoridades para justificar a violência extrema da resposta estatal. Enquanto críticos alertavam que o rótulo servia apenas para desviar o foco das falhas estruturais e da ineficácia das políticas sociais. A fuga de Doca, o alvo número 1, levantou imediatamente a suspeita de vazamento de informações. A Polícia Federal (PF) iniciou uma investigação paralela, e em dezembro de 2025, a Operação Basban deu um novo desdobramento: a prisão de policiais militares suspeitos de repassar informações sigilosas sobre as operações para chefes do Comando Vermelho. A infiltração do crime organizado nas forças de segurança é um sintoma da crise do Estado. O vazamento de informações não apenas compromete a segurança dos agentes, mas garante a impunidade dos líderes do crime, como Doca. A lealdade comprada ou cooptada dentro das instituições de segurança é o escudo mais eficaz do Urso da Penha. A crise se aprofunda na análise do custo social. Moradores das comunidades, já reféns do poder paralelo, viram suas vidas paralisadas, escolas fecharam, serviços de saúde foram interrompidos, e a desconfiança em relação ao Estado atingiu níveis críticos. A Operação Contenção, destinada a restaurar a ordem, apenas aprofundou o ciclo de violência e a sensação de abandono. O Urso Foragido e a Guerra Sem Fim, Edgar Alves de Andrade. O Urso da Penha não é apenas um criminoso, ele é o reflexo de um sistema falido. Sua trajetória, de migrante humilde da Paraíba a general das ruas, é um sintoma das falhas estruturais do Estado brasileiro. A desigualdade social que o recrutou, a ausência estatal que permitiu o crescimento do poder paralelo e o ciclo de violência que transforma comunidades inteiras em fortalezas armadas. Hoje, no final de 2025, Doca segue foragido, comandando a expansão do Comando Vermelho de algum esconderijo. Ele é o principal general de uma guerra urbana que ameaça engolir o Rio de Janeiro. As fases subsequentes da Operação Contenção, que miram as finanças da facção, a lavagem de dinheiro via empresas fachada e a apreensão de bens são cruciais. Atacar o fluxo de caixa é a única forma de minar o poder de Doca, que financia a compra de drones, explosivos e a lealdade de sua tropa do Urso. No entanto, a captura do líder é fundamental para desmoralizar a narrativa de invencibilidade que ele cultiva. Enquanto Doca for o urso foragido, ele será um símbolo de resistência e poder para seus subordinados.
A guerra no Rio de Janeiro não é uma simples disputa por pontos de venda de drogas. É uma luta pela soberania do Estado contra um poder paralelo que se moderniza, se militariza e se infiltra nas instituições. O dossiê do Urso da Penha é, em última análise, o dossiê de uma crise nacional. Acompanhe, porque a história de Edgar Alves de Andrade, o Urso da Penha, é a história de uma guerra que ainda está longe de terminar. O cerco e a fuga à Batalha de Outubro de 2025, a Operação Contenção não foi apenas uma resposta tática, foi um grito de desespero do Estado. Uma tentativa de reverter uma narrativa de anos de derrota para o crime organizado. A escolha dos complexos da Penha e do Alemão como palco da mega-operação não foi aleatória. Estes são os berços históricos do Comando Vermelho, fortalezas que, ao longo das décadas, se tornaram símbolos da soberania paralela. A presença de Doca, o Urso da Penha, nesses redutos, transformava a missão em uma caçada ao troféu máximo. A mobilização de 2.500 agentes representava uma logística complexa e cara, um investimento de capital político e financeiro que exigia um resultado inequívoco. O fracasso em capturar Doca, portanto, não foi apenas um revés operacional, foi uma derrota simbólica de proporções catastróficas. A imagem do general das ruas, escapando ileso do maior cerco já montado, ecoou como um atestado de impotência do Estado. A letalidade da operação, com mais de 120 mortos, levanta questões profundas sobre a estratégia de segurança pública. A doutrina do confronto direto, que prioriza a eliminação em detrimento da prisão, é uma tática que, embora justificada pelo discurso do narcoterrorismo, tem um custo humano e social altíssimo. Os corpos desfigurados, a violência extrema, tudo isso serviu para reforçar a imagem de um Rio de Janeiro onde a linha entre a guerra e a chacina se tornou tênue e, por vezes, invisível. A fuga de Doca, protegida por seus soldados que se sacrificaram, revela a profundidade da lealdade que ele inspira. Essa lealdade não é apenas fruto do medo, mas de uma complexa teia de dependência e pertencimento. O traficante, em seu domínio, é o empregador, o juiz e o provedor. O sacrifício dos seus homens é o preço da sua sobrevivência, e a sua sobrevivência é a garantia da continuidade do poder paralelo. A Operação Contenção, ao invés de desmantelar o urso, apenas solidificou sua lenda. As raízes do caos, o nascimento do Comando Vermelho, a fundação do Comando Vermelho na Ilha Grande, é um capítulo sombrio da história brasileira, onde a repressão da ditadura militar inadvertidamente plantou a semente do crime organizado moderno. O Presídio Cândido Mendes, um complexo insular isolado, era um microcosmo da falência estatal. Ali, a convivência entre os presos comuns e os militantes de esquerda, presos pela Lei de Segurança Nacional, foi o catalisador. Os militantes, com sua formação política e sua capacidade de organização, ensinaram aos bichos a importância da disciplina, da hierarquia e da solidariedade. O conceito de irmandade, importado da luta política, foi ressignificado para o crime. A Falange Vermelha, e depois o Comando Vermelho, adotou a estrutura celular e a ideologia de enfrentamento ao Estado. O dinheiro dos assaltos a banco, tática dos militantes, passou a financiar a compra de armas e a expansão da facção. A transição para o narcotráfico nos anos 80 foi um marco. A chegada da cocaína ao Rio de Janeiro, com sua margem de lucro exponencial, transformou o CV de uma organização de assaltantes em uma potência econômica. O dinheiro do pó permitiu a compra de fuzis e armamento de guerra, transformando as favelas em verdadeiras fortalezas. O contexto social das favelas é crucial para entender a rápida expansão do CV. O Rio de Janeiro, nas décadas de 70 e 80, vivia o auge da migração nordestina. Milhares de famílias, fugindo da seca e da miséria, chegavam à metrópole em busca de uma vida melhor. O Estado, no entanto, não oferecia infraestrutura para absorver essa massa de migrantes. As favelas, que já existiam, incharam de forma desordenada. A ausência de serviços básicos, a falta de escolas e a precariedade do emprego formal criaram um ambiente propício para o recrutamento. O CV oferecia o que o Estado negava: um senso de comunidade,
proteção contra a violência externa e, acima de tudo, uma oportunidade de ascensão econômica, ainda que ilegal. O traficante, muitas vezes, era o único empregador na comunidade. Essa falha estrutural, essa negligência histórica, é o verdadeiro berço do Urso da Penha. O migrante e o crime, a formação de DOCA, a história de Edgar Alves de Andrade, a personificação dessa falha estrutural. Nascido no interior da Paraíba, ele é um dos milhões de nordestinos que migraram para o Sudeste. A Penha, onde sua família se instalou, era um caldeirão de tensões sociais. A juventude de DOCA foi marcada pela tentativa frustrada de se integrar ao mercado de trabalho formal. Os subempregos como auxiliar de cozinha e chapeiro eram um beco sem saída, uma promessa de pobreza perpétua. A entrada no crime, facilitada pela proximidade com Elias Maluco, não foi apenas uma escolha, foi uma porta de saída para a marginalização. Elias Maluco, com sua aura de lenda e sua crueldade calculada, viu em DOCA a disposição e a inteligência necessárias para ascender. A ascensão de DOCA na hierarquia do CV foi um processo de seleção natural no mundo do crime. Ele não era apenas forte. Era estrategista. O cerco de 2007 na Vila Cruzeiro é o mito fundador do Urso da Penha. 11 horas de tiroteio ininterrupto contra a polícia. DOCA, descalço e exausto, mas desafiador, resistiu até o limite. A rendição, forçada pelo esgotamento e pela chegada de reforços, não diminuiu sua lenda. Pelo contrário, a resistência épica se tornou um conto de coragem nas cadeias, um atestado de sua resiliência. A frase "quando o Estado quer pegar alguém, pega" foi desmentida por DOCA. Ele provou que, com organização e lealdade, o criminoso pode desafiar o poder estatal por horas a fio. A prisão para DOCA não foi o fim, mas uma pausa estratégica. Ele progrediu de regime, mas logo voltou às ruas, foragido, consolidando sua posição na cúpula externa do CV. O apelido Urso não é apenas uma referência à sua agressividade, é um símbolo de sua capacidade de hibernar e ressurgir, mais forte e mais perigoso. A partir desse momento, DOCA não era mais apenas um traficante. Ele era o Urso da Penha, o general das ruas, pronto para liderar a próxima fase da guerra. A estrutura de comando e a tropa do Urso, a complexidade do Comando Vermelho, reside em sua capacidade de operar como uma organização descentralizada, mas rigidamente hierarquizada. O organograma do CV, conforme detalhado em relatórios do Ministério Público, é um modelo de gestão do crime, onde cada nível tem responsabilidades bem definidas, garantindo que a ausência de um líder não paralise a operação. A cúpula presa, embora distante fisicamente, mantém o poder simbólico e estratégico. Eles são os conselheiros, os guardiões da ideologia original da facção. No entanto, a execução tática e a expansão territorial dependem inteiramente do general das ruas, a posição ocupada por DOCA. Ele é o ponto de fusão entre a ideologia da prisão e a brutalidade das ruas. Os 7 níveis de comando se desdobram em uma rede capilar que atinge cada ponto de venda de drogas, cada viela e cada morador. 1. Cúpula presa. O Conselho define as grandes políticas, como alianças com outras facções PCC, por exemplo, em outros estados, e a política de confronto ou trégua com o Estado. 2. General das ruas DOCA. O comandante-chefe. Sua função é garantir o fluxo de dinheiro para a cúpula, coordenar as grandes operações de invasão e manter a disciplina entre os líderes em liberdade. 3. Chefes de guerra. Os estrategistas, subordinados diretos de DOCA, são os responsáveis por planejar e executar as invasões. Eles são os generais de campo, com autonomia para mobilizar centenas de homens e armamento pesado. 4. Gerentes de área. Os administradores controlam a logística e as finanças de um conjunto de comunidades. Eles são os seus do tráfico, responsáveis por gerenciar o fluxo de caixa, a compra de armas e a distribuição de drogas. 5. Frentes. Os donos do morro são os líderes locais, responsáveis pela segurança imediata da comunidade e pela manutenção da ordem interna. Eles são a fez do poder do CV para os moradores.
6.SGURAN sonha S/VAPOR a tropa. A massa de manobra, os soldados que fazem a segurança dos pontos de venda e dos líderes. 7 recrutas à base. Os jovens, muitas vezes menores de idade, que iniciam no crime como olheiros ou aviões, responsáveis por avisar sobre a chegada da polícia. A tropa do urso transcende essa hierarquia formal. Ela é uma subcultura dentro do CV, um culto à personalidade de Doca. A simbologia do urso não é apenas um apelido, é um código de honra e uma marca de pertencimento. As tatuagens, os dentes de ouro e os cabelos longos são rituais de iniciação e afirmação de identidade. O urso, na cultura popular, é um animal forte, territorial e que hiberna, sugerindo que o poder de Doca é cíclico e indestrutível. A lealdade da tropa é alimentada por uma ideologia de confronto e pela promessa de poder e riqueza. Eles são a elite da violência, os mais bem armados e os mais dispostos ao sacrifício. O líder da tropa, Tiriça, é um exemplo dessa brutalidade especializada. Sua expertise em explosivos e táticas de invasão o tornam um ativo inestimável na guerra contra as milícias. A tropa do urso é a materialização do narcoterrorismo de Doca, um exército particular que opera com a disciplina de uma força paramilitar. A dualidade calculada. O narcoterrorismo de Doca, o conceito de narcoterrorismo, embora politicamente carregado, é a leite mais precisa para analisar a liderança de Doca. Ele não é apenas um traficante que vende drogas. Ele usa o terror como ferramenta de controle político e social. A estratégia de Doca é a de um poder paralelo que se impõe pela força e se legitima pela ausência do Estado. O terror como política de Estado paralelo. Os crimes atribuídos a Doca não são meros atos de violência, são atos de terror político. O caso das 3 crianças em Belford Roxo, em 2020, é um exemplo chocante. Lucas Madois, Alexandre e Fernando Henrique foram mortos por um motivo fútil: o furto de pássaros. A punição, desproporcional e brutal, serviu como um aviso claro para toda a comunidade. A lei do urso é absoluta e não tolera desvios. A execução dos próprios executores, sob a alegação de que exageraram, é a afirmação de que Doca é o único árbitro da violência. Ele pune a traição e pune o excesso, garantindo que o terror seja administrado de forma calculada. O assassinato dos 3 médicos na Barra da Tijuca, em 2023, foi um ato de terror com implicações estratégicas. O erro, a confusão com milicianos, não diminuiu o impacto. Pelo contrário, demonstrou a capacidade do CV de mobilizar a violência letal no asfalto, nas áreas nobres da cidade. Foi um ataque ao coração da elite carioca, um lembrete de que a guerra da favela pode transbordar a qualquer momento. O assistencialismo como contra-insurgência. O assistencialismo de Doca é a outra face da moeda. Ao distribuir cestas básicas, organizar festas e financiar eventos, ele cria uma rede de dependência e lealdade. Essa tática é uma forma de contra-insurgência social. O morador, que recebe a ajuda do traficante e vê a polícia apenas como uma força invasora e violenta, desenvolve um senso de proteção e pertencimento ao poder paralelo. A ausência crônica do Estado em prover serviços básicos nas favelas é o terreno fértil para essa estratégia. Doca se torna o Estado na comunidade, o provedor de segurança e bem-estar. Essa legitimidade social é o que permite que ele escape de cercos como a Operação Contenção. Os moradores, por medo ou lealdade, se tornam os olhos e ouvidos do tráfico, dificultando a ação policial e garantindo a invisibilidade do urso. A análise acadêmica do narcoterrorismo no Brasil é complexa. Enquanto alguns especialistas defendem o termo para descrever a violência extrema e o uso de táticas de terror, outros alertam para o risco de politização do debate. No entanto, a realidade imposta por Doca, com o uso de drones, explosivos e a violência política, se encaixa perfeitamente na definição de uma organização que usa o terror para atingir objetivos políticos e territoriais. A expansão implacável, a guerra contra as milícias, a dinâmica do crime organizado no Rio de Janeiro, é um ciclo constante de invasões e retomadas.
A ciranda de invasões pós-UPP, unidades de polícia pacificadora, forçou o Comando Vermelho a buscar novos territórios para compensar as perdas nos morros icônicos. DOCA, com sua visão estratégica, direcionou o foco para a Zona Oeste, uma região historicamente dominada pelas milícias. A milícia, um grupo criminoso formado por agentes de segurança ou ex-agentes que extorque moradores e controla serviços básicos, era vista pelo CV como um rival a ser batido. A guerra entre as duas facções não é ideológica, é puramente econômica e territorial. Os motores da expansão. Um controle econômico. A Zona Oeste, com seu crescimento populacional e a expansão imobiliária desordenada, oferece um mercado lucrativo para a extorsão de serviços. O controle do gás, da internet clandestina, do transporte alternativo e da venda de lotes é um fluxo de caixa mais estável e menos arriscado do que o tráfico de drogas. Ao tomar essas áreas, DOCA diversifica as fontes de receita do CV2 a rotas de tráfico. A Zona Oeste é uma porta de entrada e saída estratégica para o escoamento de drogas e armas. O controle de comunidades como Gardenia Azul, Rio das Pedras e Jacarepaguá garante a logística da facção. 3. Agressividade tática. DOCA inovou na guerra contra as milícias. Ele utilizou táticas de infiltração, cavalo de Troia e o uso maciço de explosivos para derrubar as barricadas e as defesas das milícias. A tropa do Urso, com sua disciplina e armamento pesado, se mostrou superior às milícias, que muitas vezes operam com uma estrutura mais frouxa e focada na extorsão. O resultado dessa ofensiva é a consolidação do CV como a facção dominante do Rio. O domínio de 51,9% dos territórios armados na região metropolitana e a presença em 70 das 92 cidades do estado é um mapa de poder que demonstra a eficácia da estratégia de DOCA. Ele transformou o CV de uma facção do Rio em uma organização com ambições de hegemonia estadual. A guerra contra as milícias é um capítulo à parte na história do crime organizado carioca. É a luta entre o narcotráfico tradicional e o crime organizado institucionalizado, e DOCA está vencendo. Sua capacidade de mobilizar recursos, inovar taticamente e inspirar lealdade fanática o coloca em uma posição de poder sem precedentes. Expansão do capítulo 7. A inovação bélica e a guerra híbrida do narcotráfico. A ascensão de DOCA como general das ruas, coincide com a metamorfose do Comando Vermelho. É uma força paramilitar tecnologicamente avançada. A guerra híbrida que o CV trava hoje é o resultado de uma adaptação rápida e letal às táticas de segurança pública. A inovação bélica não é um luxo, é uma necessidade de sobrevivência e expansão. O uso de drones armados é o símbolo mais gritante dessa modernização. A tática, que consiste em adaptar drones comerciais com dispositivos para lançar granadas ou explosivos improvisados, representa um salto qualitativo no poder de fogo do narcotráfico. Antes, o confronto era horizontal, de rua para rua. Agora, o CV tem uma capacidade de ataque vertical que anula a vantagem da polícia em áreas de difícil acesso. A Operação Basban, deflagrada em 2024, revelou a profundidade dessa inovação. A investigação descobriu que o CV não estava apenas comprando tecnologia, mas internalizando o know-how militar. A participação de um cabo da Marinha no treinamento dos criminosos para operar e adaptar os drones é um indicativo alarmante da infiltração e da cooptação de conhecimento especializado. O CVs, sob DOCA, não apenas compra armas, ele compra inteligência e treinamento militar. Essa capacidade de ataque aéreo tem implicações táticas e psicológicas. Taticamente, permite ao CV mapear as rotas de invasão policial, monitorar o posicionamento das tropas e realizar ataques de precisão contra alvos específicos. Psicologicamente, o drone, voando sobre as cabeças dos policiais, é um símbolo de poder e onipresença do crime organizado. Ele transforma o policial, antes o caçador, em caça. A guerra híbrida de DOCA se manifesta também na logística de armamento. O CV, financiado pela expansão territorial e pelo tráfico internacional, tem acesso a fuzis de assalto de última geração,
granadas e explosivos. A agressividade na guerra contra as milícias, com o uso de explosivos para derrubar barricadas, é uma tática de choque que visa a desmoralização e a rendição rápida do inimigo. A resposta do Estado, com a aquisição de jammers e a tentativa de derrubar os drones, é uma corrida tecnológica desigual. O crime organizado, sem as amarras burocráticas do Estado, se adapta mais rapidamente. O Urso da Penha não apenas comanda a guerra, ele dita o ritmo da inovação bélica no cenário do crime organizado brasileiro. O estudo de caso, a Operação Contenção e a fuga do alvo. A Operação Contenção foi a materialização da guerra total do Estado contra o narcoterrorismo de DOCA. O planejamento, embora ambicioso, subestimou a capacidade de resposta e a inteligência do Urso da Penha. O dia 28 de outubro de 2025 ficará marcado como o dia em que o Estado falhou em sua missão mais crítica. A mega-operação, com seus 2.500 agentes blindados e helicópteros, transformou os complexos da Penha e do Alemão em um campo de batalha. O uso da tática do Muro do Bope, que visava encurralar os criminosos, foi neutralizado pela combinação de drones e o conhecimento íntimo do terreno. A letalidade da operação, com mais de 120 mortos, gerou um debate acalorado sobre a doutrina do confronto. Críticos argumentam que a alta taxa de mortalidade é um indicativo de que a operação se transformou em uma chacina, com a polícia agindo sob a lógica da eliminação. A ausência de câmeras corporais em muitos dos agentes envolvidos, uma violação das determinações do STF, apenas aprofundou a suspeita de abusos e execuções sumárias. O ponto nevrálgico da operação, a fuga de DOCA, é um estudo de caso em inteligência e contra-inteligência. Relatórios de drones da polícia mostraram a movimentação de 70 homens armados na porta da casa de DOCA, agindo como uma guarda pretoriana. Essa tropa do Urso não apenas protegeu seu líder, ela executou um plano de fuga meticuloso. A fuga se deu pelo uso estratégico de barricadas humanas. Os subordinados de DOCA se posicionaram em pontos-chave, criando um cordão de isolamento que forçou a polícia a recuar ou a enfrentar um custo inaceitável. O conhecimento do labirinto de becos e vielas, onde o blindado não entra e o helicóptero não vê, foi o trunfo final. DOCA não fugiu, ele se evadiu, utilizando a própria comunidade como escudo e o terreno como aliado. A fuga do alvo principal transformou a vitória tática, a apreensão de armas e a prisão de alguns membros, em uma derrota estratégica. A recompensa de R$100 mil por sua cabeça, embora alta, é um reconhecimento da dificuldade em capturá-lo. DOCA, o Urso da Penha, saiu da Operação Contenção não apenas ileso, mas com sua lenda de invencibilidade consolidada. Repercussão: vazamentos e a crise do Estado. A Operação Contenção expôs a fragilidade do Estado brasileiro e a profundidade da crise de segurança pública. A repercussão internacional foi imediata e condenatória. A ONU e seus especialistas em direitos humanos não apenas cobraram investigação, mas questionaram a própria política de segurança do Rio de Janeiro. A alta letalidade, a falta de transparência e o histórico de impunidade foram apontados como fatores que estimulam a violência policial. A crise se tornou um tema de debate no Senado Federal, com a Comissão de Direitos Humanos exigindo explicações e questionando a eficácia da estratégia. O debate sobre o narcoterrorismo ganhou força, mas também polarizou o cenário político. Enquanto o termo era usado para justificar a violência estatal, acadêmicos e ativistas alertavam para o risco de desviar o foco das causas estruturais do crime: a desigualdade, a ausência estatal e a corrupção. A crise de confiança atingiu seu ápice com a investigação de vazamento de informações, APF, em uma fase da Operação Basbam. Prendeu policiais militares suspeitos de repassar dados sigilosos para o Comando Vermelho. Essa infiltração é o maior trunfo de DOCA. O Urso da Penha não precisa apenas de fuzis e drones, ele precisa de olhos e ouvidos dentro da máquina estatal. A lealdade comprada ou cooptada de agentes de segurança é o que garante sua sobrevivência e a continuidade de suas operações. A crise social é a consequência mais silenciosa e devastadora. Moradores das comunidades, reféns da guerra entre o Estado e o poder paralelo, viram suas vidas paralisadas.
O fechamento de escolas, a interrupção de serviços de saúde e a violência cotidiana criam um ciclo vicioso de medo e desconfiança. A Operação Contenção, destinada a libertar as comunidades, apenas as mergulhou em um terror ainda maior. O Urso Foragido e a Guerra Sem Fim, Edgar Alves de Andrade, o Urso da Penha, é mais do que um criminoso. Ele é o general de uma guerra que se alimenta da falência do Estado. Sua trajetória, de migrante humilde a senhor da guerra, é um espelho da desigualdade social e da ausência estatal. A guerra no Rio de Janeiro não é uma simples disputa por pontos de venda, é uma luta pela soberania. O Comando Vermelho, sob Doca, se tornou um estado paralelo, com seu próprio exército, a Tropa do Urso. Sua própria economia, o tráfico e a extorsão, e sua própria lei, o terror e o assistencialismo. A estratégia para desmantelar o Urso da Penha deve ser multifacetada. A fase subsequente da Operação Contenção, que mira as finanças da facção, lavagem de dinheiro via empresas fachada, é crucial. Cortar o fluxo de caixa é a única forma de minar o poder de Doca, que financia a compra de drones, explosivos e a lealdade de sua tropa. No entanto, a captura do líder é fundamental. Enquanto Doca for o urso foragido, ele será um símbolo de resistência e poder para seus subordinados. Sua lenda de invencibilidade é o maior ativo do Comando Vermelho. O dossiê do Urso da Penha é, em última análise, o dossiê de uma crise nacional. É a história de um homem que, em meio ao caos, encontrou uma forma de poder que desafia a própria fundação do Estado. A guerra continua, e o Urso da Penha, foragido e mais forte do que nunca, é o seu comandante. As raízes do caos, o nascimento do Comando Vermelho, a simbiose entre presos comuns e militantes políticos na Ilha Grande, não foi apenas um encontro fortuito, foi a gênese de uma nova forma de criminalidade. Os militantes, com sua bagagem ideológica, introduziram o conceito de organização em um mundo que era regido pelo caos e pela violência individual. Eles ensinaram a importância da disciplina, da comunicação e da solidariedade mútua, o que no jargão da facção se tornou o Código de Conduta. O CV nasceu, portanto, com uma estrutura de poder e uma ideologia de enfrentamento ao sistema, o que o diferenciava das gangues de rua da época. A transição para o narcotráfico foi o momento em que a ideologia encontrou o capital, o dinheiro da cocaína, que começou a circular em grande volume no final dos anos 70 e início dos 80, forneceu os meios para a militarização. A compra de fuzis AR-15 e AK-47, antes restrita a forças militares, tornou-se acessível ao crime organizado. Essa militarização transformou as favelas em territórios de guerra, onde o poder de fogo do tráfico rivalizava com o da polícia. O sociólogo Zuenir Ventura, em sua obra clássica, descreveu o surgimento do Estado paralelo nas favelas. O CV não apenas vendia drogas, ele impunha uma ordem, um código de conduta e oferecia uma alternativa de vida para os jovens marginalizados. A ausência do Estado em prover serviços básicos e a violência policial criaram um ciclo de desconfiança e ressentimento que o CV soube explorar com maestria. A facção se tornou um refúgio, um lugar onde a identidade e o pertencimento eram garantidos, mesmo que ao custo da ilegalidade e da violência. A migração nordestina, que trouxe Doca para o Rio, é um elemento crucial dessa equação. O inchaço das favelas não foi um acidente, foi o resultado de um modelo de desenvolvimento excludente. O Estado precisava da mão de obra para as grandes obras, mas não oferecia moradia, saneamento ou educação. O Complexo da Penha, onde Doca cresceu, é um exemplo dessa urbanização selvagem. A ausência de oportunidades e a presença constante da violência policial criaram um terreno fértil para o recrutamento. O CV se apresentava como a única empresa que oferecia ascensão social rápida, ainda que efêmera e violenta. A história de Doca é, portanto, a história de uma falha sistêmica que transformou um migrante em um senhor da guerra. A dualidade calculada. O narcoterrorismo de Doca. A análise do narcoterrorismo sob a ótica de Doca exige um aprofundamento nas táticas de controle social. O terror absoluto e o assistencialismo calculado são as duas faces de uma mesma moeda. A consolidação do poder paralelo.
O terror de DOCA não se limita a execuções. Ele se manifesta na imposição de regras de convivência, no controle do comércio local e na punição de pequenos delitos. O Urso da Penha se coloca como juiz supremo, o que, paradoxalmente, pode gerar um senso de ordem em comunidades onde a justiça estatal é vista como lenta, corrupta ou inexistente. A punição sumária e brutal é um ato de afirmação de soberania. O caso dos médicos na Barra da Tijuca, em 2023, é um exemplo de como o terror de DOCA transcende as fronteiras da favela. O erro de execução, a confusão com milicianos, foi um ato de terrorismo urbano que visava intimidar o Estado e a sociedade. A mensagem era clara. O CV tem a capacidade de atacar em qualquer lugar, a qualquer hora. E a impunidade é a regra. O assistencialismo calculado é a tática de contra-insurgência mais eficaz de DOCA. Ele investe em infraestrutura básica, como a distribuição de água e luz em áreas onde o Estado falha, e em eventos sociais que criam um vínculo emocional com a comunidade. Essa tática é uma forma de guerra de corações e mentes. O morador, que recebe a ajuda do traficante, se torna um escudo humano involuntário. Um informante e um defensor do poder paralelo. A lealdade não é apenas comprada, é construída sobre a base da dependência e da gratidão. O debate acadêmico sobre o narcoterrorismo no Brasil é crucial. Enquanto o termo é usado por políticos para justificar a violência policial, a análise sociológica aponta para a necessidade de diferenciar o terrorismo político do terrorismo criminoso. No entanto, a violência extrema e o uso de táticas de guerra por DOCA, como os drones e os explosivos, forçam a reavaliação do termo. O CV, sob DOCA, não é apenas uma organização criminosa, é uma força que usa o terror para atingir objetivos políticos e territoriais. O que o enquadra na definição mais ampla de narcoterrorismo. O urso foragido e a guerra sem fim é a guerra financeira. A fuga de DOCA da Operação Contenção reforçou a necessidade de uma mudança de estratégia no combate ao Comando Vermelho. A guerra de confrontos diretos, embora midiática, provou ser ineficaz e excessivamente letal. A nova frente de batalha é a guerra financeira. O poder de DOCA e do CV é sustentado por um fluxo de caixa gigantesco, proveniente do tráfico de drogas, da extorsão e do controle de serviços. A Operação Contenção, em suas fases subsequentes, mirou o coração financeiro da facção, a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro do CV é um sistema sofisticado que utiliza empresas fachada, laranjas e o mercado imobiliário para dar aparência de legalidade aos lucros do crime. O dinheiro do tráfico é injetado em negócios legítimos, como postos de gasolina, lojas de conveniência, transportadoras e até mesmo em setores da construção civil. Essa rede de lavagem é o que permite ao CV financiar a compra de fuzis, drones e a lealdade de sua tropa do urso. O desafio da guerra financeira é a complexidade da investigação. É preciso rastrear o dinheiro, desvendar a teia de empresas e laranjas e provar a origem ilícita dos recursos. A prisão de operadores financeiros e a apreensão de bens são golpes mais eficazes do que a captura de soldados. O Urso da Penha pode ser substituído, mas a desarticulação de sua rede financeira pode paralisar a facção. A investigação sobre o vazamento de informações, que levou à prisão de policiais militares, é um elemento crucial dessa guerra. A corrupção e a infiltração são os maiores aliados de DOCA. O dinheiro do CV compra lealdade dentro do Estado, garantindo que as operações policiais sejam neutralizadas antes mesmo de começarem. A trajetória de DOCA é um lembrete sombrio de que a guerra no Rio de Janeiro não será vencida apenas com força policial. É preciso uma intervenção maciça nas áreas sociais, a recuperação da soberania do Estado nas favelas e uma guerra implacável contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. O dossiê do Urso da Penha é um mapa de guerra, um guia para entender a complexidade do inimigo. A história de Edgar Alves de Andrade, o Urso da Penha, é a história de uma guerra que se moderniza, se infiltra e se alimenta da falência do Estado. Enquanto ele permanecer foragido, a guerra continuará.
O cerco e a fuga. A Batalha de Outubro de 2025, a manhã de 28 de outubro de 2025, não foi apenas um dia de operação policial. Foi um dia que redefiniu o conceito de guerra urbana no Brasil. O cheiro de pólvora e o som dos tiros de fuzil se misturavam ao silêncio aterrorizado dos moradores. A Operação Contenção, com sua magnitude inédita, paralisou o Rio de Janeiro. As escolas fecharam, o comércio interrompeu suas atividades e o noticiário se transformou em um feed ininterrupto de violência. A letalidade da operação, que superou a marca de 120 mortos, não pode ser analisada apenas em números. Cada corpo caído era um elo na cadeia de comando do crime ou um morador apanhado no fogo cruzado. A cena do pós-confronto, com corpos sendo retirados das vielas e das áreas de mata, sob o olhar de peritos da Polícia Civil e, posteriormente, de observadores internacionais, pintava um quadro de devastação. A Operação Contenção não foi uma vitória. Foi um massacre que expôs a falência da estratégia de segurança pública baseada na confrontação direta. A fuga de Doca, o general das ruas, foi o clímax dessa tragédia. A inteligência policial sabia que ele estava lá. O cerco estava montado. Mas a tropa do Urso, com sua lealdade fanática, executou um plano de contra-inteligência perfeito. A utilização de barricadas humanas, a disposição de seus homens em se sacrificar para garantir a fuga do líder é um indicativo da ideologia de culto à personalidade que Doca conseguiu incutir em seus subordinados. A fuga de Doca não foi apenas um revés operacional, foi um golpe de propaganda para o Comando Vermelho. A mensagem era clara. O Estado pode mobilizar um exército, mas o Urso da Penha é intocável. Ele é o senhor do território, o mestre da guerrilha urbana. A recompensa de R$100 mil, embora um valor recorde, é um reconhecimento da dificuldade em penetrar a rede de proteção que Doca construiu. Ele não é apenas protegido por fuzis, ele é protegido pelo silêncio, pelo medo e pela lealdade de uma comunidade que o vê como um mal necessário, ou, em alguns casos, como o único poder efetivo. O Migrante e o Crime, a formação de Doca. A biografia de Edgar Alves de Andrade é um estudo de caso sobre a formação do criminoso moderno no Brasil. Nascido em Caiçara, Paraíba, sua infância foi marcada pela migração para o Rio de Janeiro, um movimento que milhões de nordestinos fizeram em busca de um futuro que a seca e a pobreza lhes negavam. A chegada ao Complexo da Penha, um dos maiores redutos do CV, não foi a porta para a prosperidade, mas para a marginalização. A Penha, para o jovem Doca, era um ambiente de oportunidades negadas. A ausência de políticas públicas eficazes, a precariedade da educação e a falta de emprego formal criaram um vácuo que o crime organizado soube preencher. A tentativa de Doca de se integrar ao mercado de trabalho formal, como auxiliar de cozinha, foi uma experiência frustrada que o empurrou para a ilegalidade. O crime, para ele, não foi apenas uma escolha. Foi uma alternativa de sobrevivência e de ascensão social em um sistema que o havia rejeitado. O encontro com Elias Maluco foi o ponto de inflexão. Elias, com sua aura de lenda e sua crueldade calculada, viu em Doca a matéria-prima para um líder. A disposição de Doca, sua coragem e sua capacidade de organização o destacaram rapidamente. A ascensão na hierarquia do CV não foi por sorte, mas por mérito na brutalidade e na estratégia. O cerco de 2007 na Vila Cruzeiro é o mito fundador do Urso da Penha. 11 horas de tiroteio ininterrupto contra a polícia. Doca, descalço e exausto, mas desafiador, resistiu até o limite. A rendição, forçada pelo esgotamento e pela chegada de reforços, não diminuiu sua lenda. Pelo contrário, a resistência épica se tornou um conto de coragem nas cadeias, um atestado de sua resiliência. A frase "quando o Estado quer pegar alguém, pega" foi desmentida por Doca. Ele provou que, com organização e lealdade, o criminoso pode desafiar o poder estatal por horas a fio. A prisão para Doca não foi o fim, mas uma pausa estratégica. Ele progrediu de regime, mas logo voltou às ruas, foragido, consolidando sua posição na cúpula externa do CV.
O apelido urso não é apenas uma referência à sua agressividade, é um símbolo de sua capacidade de hibernar e ressurgir, mais forte e mais perigoso. A partir desse momento, Doca não era mais apenas um traficante. Ele era o Urso da Penha, o general das ruas, pronto para liderar a próxima fase da guerra. A dualidade calculada. O narcoterrorismo de Doca. A dualidade de Doca é a chave para seu poder. O terror absoluto e o assistencialismo calculado são as duas faces de uma mesma moeda. A consolidação do poder paralelo. O terror de Doca não se limita a execuções. Ele se manifesta na imposição de regras de convivência, no controle do comércio local e na punição de pequenos delitos. O Urso da Penha se coloca como juiz supremo, o que, paradoxalmente, pode gerar um senso de ordem em comunidades onde a justiça estatal é vista como lenta, corrupta ou inexistente. A punição sumária e brutal é um ato de afirmação de soberania. O caso dos médicos na Barra da Tijuca, em 2023, é um exemplo de como o terror de Doca transcende as fronteiras da favela. O erro de execução. A confusão com milicianos foi um ato de terrorismo urbano que visava intimidar o Estado e a sociedade. A mensagem era clara. O CV tem a capacidade de atacar em qualquer lugar, a qualquer hora, e a impunidade é a regra. O assistencialismo calculado é a tática de contra-insurgência mais eficaz de Doca. Ele investe em infraestrutura básica, como a distribuição de água e luz em áreas onde o Estado falha, e em eventos sociais que criam um vínculo emocional com a comunidade. Essa tática é uma forma de guerra de corações e mentes. O morador, que recebe a ajuda do traficante, se torna um escudo humano involuntário, um informante e um defensor do poder paralelo. A lealdade não é apenas comprada, é construída sobre a base da dependência e da gratidão. O debate acadêmico sobre o narcoterrorismo no Brasil é crucial, enquanto o termo é usado por políticos para justificar a violência policial. A análise sociológica aponta para a necessidade de diferenciar o terrorismo político do terrorismo criminoso. No entanto, a violência extrema e o uso de táticas de guerra por Doca, como os drones e os explosivos, forçam a reavaliação do termo. O CV, sob Doca, não é apenas uma organização criminosa, é uma força que usa o terror para atingir objetivos políticos e territoriais, o que o enquadra na definição mais ampla de narcoterrorismo. O urso foragido e a guerra sem fim é a guerra financeira. A fuga de Doca da Operação Contenção reforçou a necessidade de uma mudança de estratégia no combate ao Comando Vermelho. A guerra de confrontos diretos, embora midiática, provou ser ineficaz e excessivamente letal. A nova frente de batalha é a guerra financeira. O poder de Doca e do CV é sustentado por um fluxo de caixa gigantesco, proveniente do tráfico de drogas, da extorsão e do controle de serviços. A Operação Contenção, em suas fases subsequentes, mirou o coração financeiro da facção. A lavagem de dinheiro do CV é um sistema sofisticado que utiliza empresas fachada, laranjas e o mercado imobiliário para dar aparência de legalidade aos lucros do crime. O dinheiro do tráfico é injetado em negócios legítimos, como postos de gasolina, lojas de conveniência, transportadoras e até mesmo em setores da construção civil. Essa rede de lavagem é o que permite ao CV financiar a compra de fuzis, drones e a lealdade de sua tropa do urso. O desafio da guerra financeira é a complexidade da investigação. É preciso rastrear o dinheiro, desvendar a teia de empresas e laranjas, e provar a origem ilícita dos recursos. A prisão de operadores financeiros e a apreensão de bens são golpes mais eficazes do que a captura de soldados. O Urso da Penha pode ser substituído, mas a desarticulação de sua rede financeira pode paralisar a facção. A investigação sobre o vazamento de informações, que levou à prisão de policiais militares, é um elemento crucial dessa guerra. A corrupção e a infiltração são os maiores aliados de Doca. O dinheiro do CV compra lealdade dentro do Estado, garantindo que as operações policiais sejam neutralizadas antes mesmo de começarem. A trajetória de Doca é um lembrete sombrio de que a guerra no Rio de Janeiro não será vencida apenas com força policial.
É preciso uma intervenção maciça nas áreas sociais, a recuperação da soberania do Estado nas favelas e uma guerra implacável contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. O dossiê do Urso da Penha é um mapa de guerra, um guia para entender a complexidade do inimigo. A história de Edgar Alves de Andrade, o Urso da Penha, é a história de uma guerra que se moderniza, se infiltra e se alimenta da falência do Estado. E, enquanto ele permanecer foragido, a guerra continuará. As raízes do caos, o nascimento do Comando Vermelho, a fundação do Comando Vermelho, em 1979, no presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande. É um dos paradoxos mais cruéis da história brasileira. O regime militar, ao concentrar presos políticos e criminosos comuns no mesmo espaço, criou inadvertidamente a escola de organização do crime. Os militantes de esquerda, presos por subversão, trouxeram consigo a disciplina, a hierarquia e a ideologia da luta contra o sistema. Eles ensinaram aos bichos a importância da solidariedade, da comunicação e da organização celular. O lema original, paz, justiça e liberdade, era um resquício da utopia política que foi pervertida para o crime. A transição da Falange Vermelha para o Comando Vermelho e do assalto a bancos para o narcotráfico foi um processo de adaptação ao mercado. O dinheiro da cocaína, que começou a inundar o Rio de Janeiro no final dos anos 70, ofereceu um fluxo de caixa inigualável. O CV se tornou uma potência econômica, e esse capital foi imediatamente investido em armamento, a compra de fuzis de assalto, granadas e munição transformou o CV em uma força paramilitar. O contexto social das favelas, que se tornavam cada vez mais inchadas pela migração nordestina e pela ausência estatal, foi o terreno fértil para a expansão. O Estado, ao negligenciar as periferias, criou um vácuo de poder que o CV soube preencher. A facção se tornou um Estado paralelo, oferecendo proteção, emprego e uma forma distorcida de pertencimento. A história de Doca, o migrante da Paraíba que se tornou general das ruas, é a personificação dessa falha sistêmica. Ele é o produto de um modelo de desenvolvimento excludente que transformou a esperança de uma vida melhor em uma tragédia de violência e crime. A expansão implacável. A guerra contra as milícias, na Zona Oeste, é o capítulo mais recente e brutal da expansão de Doca. A milícia. Um grupo criminoso formado por agentes de segurança ou ex-agentes que extorque moradores e controla serviços básicos era vista pelo CV como um rival a ser batido. A guerra entre as duas facções não é ideológica, é puramente econômica e territorial. A Zona Oeste, com seu crescimento populacional e a expansão imobiliária desordenada, oferece um mercado lucrativo para a extorsão de serviços, o controle do gás, da internet clandestina, do transporte alternativo e da venda de lotes, é um fluxo de caixa mais estável e menos arriscado do que o tráfico de drogas. Ao tomar essas áreas, Doca diversifica as fontes de receita do CV. A agressividade na guerra contra as milícias é a marca registrada de Doca. Ele utilizou táticas de infiltração, cavalo de Troia e o uso maciço de explosivos para derrubar as barricadas e as defesas das milícias. A tropa do Urso, com sua disciplina e armamento pesado, se mostrou superior às milícias, que muitas vezes operam com uma estrutura mais frouxa e focada na extorsão. O resultado dessa ofensiva é a consolidação do CV como a facção dominante do Rio. O domínio de 51,9% dos territórios armados na região metropolitana e a presença em 70 das 92 cidades do estado é um mapa de poder que demonstra a eficácia da estratégia de Doca. Ele transformou o CV de uma facção do Rio em uma organização com ambições de hegemonia estadual. Repercussão: vazamentos e a crise do Estado. A Operação Contenção expôs a fragilidade do Estado brasileiro e a profundidade da crise de segurança pública. A repercussão internacional foi imediata e condenatória. A ONU e seus especialistas em direitos humanos não apenas cobraram investigação, mas questionaram a própria política de segurança do Rio de Janeiro. A alta letalidade, a falta de transparência e o histórico de impunidade foram apontados como fatores que estimulam a violência policial. A crise se tornou um tema de debate no Senado Federal.
com a Comissão de Direitos Humanos exigindo explicações e questionando a eficácia da estratégia. O debate sobre o narcoterrorismo ganhou força, mas também polarizou o cenário político. Enquanto o termo é usado para justificar a violência estatal, acadêmicos e ativistas alertavam para o risco de desviar o foco das causas estruturais do crime: a desigualdade, a ausência estatal e a corrupção. A crise de confiança atingiu seu ápice com a investigação de vazamento de informações. A PF, em uma fase da Operação Basbam, prendeu policiais militares suspeitos de repassar dados sigilosos para o Comando Vermelho. Essa infiltração é o maior trunfo de DOCA. O Urso da Penha não precisa apenas de fuzis e drones. Ele precisa de olhos e ouvidos dentro da máquina estatal. A lealdade comprada ou cooptada de agentes de segurança é o que garante sua sobrevivência e a continuidade de suas operações. A trajetória de DOCA é um lembrete sombrio de que a guerra no Rio de Janeiro não será vencida apenas com força policial. É preciso uma intervenção maciça nas áreas sociais, a recuperação da soberania do Estado nas favelas e uma guerra implacável contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. O dossiê do Urso da Penha é um mapa de guerra, um guia para entender a complexidade do inimigo. A história de Edgar Alves de Andrade, o Urso da Penha, é a história de uma guerra que se moderniza, se infiltra e se alimenta da falência do Estado. E, enquanto ele permanecer foragido, a guerra continuará. Se gostou, se inscreva no canal, curta e compartilhe, e também ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos.